Capítulo 66. Eletromagnetismo. Força magnética sobre carga elétrica. Conceito. Além de agir sobre outro ímã, o campo magnético B também exerce forças sobre cargas elétricas. A fim de descrever detalhadamente a força magnética, consideremos uma região do espaço onde existe um campo magnético e uma carga elétrica positiva Q suficientemente pequena. Se a carga elétrica estiver em repouso em relação às linhas do campo magnético, não haverá força magnética atuando sobre ela. Assim, a carga elétrica permanecerá em repouso. Se a carga elétrica se mover na mesma direção do campo magnético, a força magnética será nula. Neste caso, como a carga elétrica já apresentava velocidade, por inércia manterá movimento retilíneo uniforme. Se a carga elétrica se mover com velocidade v perpendicular ao campo magnético, a força magnética sobre ela será perpendicular ao plano formado pela velocidade e o campo magnético, com módulo proporcional à velocidade. Para esta situação, a força magnética atuará como resultante centrípeta e a partícula passará a se deslocar em movimento circular uniforme. A posição do vetor força magnética é dada pela primeira regra da mão esquerda. O polegar indica a posição da força magnética. O dedo indicador representa a posição do campo magnético. E o dedo médio indica a posição do vetor velocidade da carga elétrica. Se a carga elétrica se mover em uma direção qualquer, não perpendicular ao campo magnético, a força magnética será proporcional à componente de V perpendicular ao campo magnético e terá a direção perpendicular ao plano formado por V e B. Esta propriedade engloba as três anteriores. O movimento da carga torna-se mais complexo e a carga elétrica adquire movimento de hélice cilíndrica, uma espiral. F é proporcional ao módulo de B, proporcional ao sinal e ao módulo de Q. A força magnética é calculada como QVB seno de θ, onde θ é o ângulo formado pelos vetores B e V. Caso a carga elétrica seja negativa, basta inverter o sentido da força magnética encontrada em todos os casos mostrados anteriormente. Caso particular. Uma carga elétrica positiva com velocidade escalar V penetra perpendicularmente ao campo magnético gerado por um ímã. A força magnética agirá sobre ela como uma força centrípeta, desviando a trajetória dentro do campo e descrevendo uma trajetória circular. O raio R da trajetória circular descrita pela carga será determinado pela seguinte equação: mv sobre qb, onde m é a massa da carga elétrica, v a velocidade escalar da carga elétrica ao penetrar no campo magnético, q é a carga elétrica e b o módulo do vetor campo magnético atuante sobre a carga. Podemos ainda medir o período do movimento circular através da seguinte equação: 2πm sobre qb. Exercício número 1. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício número 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Ok, encerramos o estudo do capítulo 66 a respeito da força magnética sobre carga elétrica. Um abraço.